todos? Espero que sim. Vamos então continuar estudando transição planetária? Ótimo! Hoje é a nossa 11ª aula. Tá chegando o fim, hein? Só tem mais essa aula e a próxima. Inclusive, nós temos que combinar como é que vai ser essa última aula. Se vocês preferem ao vivo, se a gente grava, enfim, a gente vai discutindo, tá certo? Então, hoje é a nossa 11ª aula e nós vamos estudar os capítulos 19 e 20. Eu tinha planejado fazer esse livro em 10 aulas, mas tiveram alguns momentos em que alguns capítulos precisaram de uma atenção maior. E como eu sempre digo, ninguém tá com pressa, né? Livro que é bom, a gente gosta que vá assim, devagar, para não acabar. Então, sem mais delongas, vamos lá ao capítulo 19, onde Miranda e sua equipe estavam ainda acompanhando alguns dos missionários do planeta Alcione que estavam aqui na Terra para reencarnar, para nos ajudar aí a chegar de vez, né, de fato, no planeta de regeneração. Então, Miranda vai narrar o seguinte pra gente. Durante toda a semana, estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a reconstrução da nova Terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro. Então, eles estavam acompanhando o processo de reencarnação. Na aula passada, nós até estudamos um caso específico em que eles acompanharam até a escolha do espermatozoide que iria fecundar o óvulo, formando aí um embrião, e o espírito missionário, né, do planeta Alcione se ligando ali ao embrião. Então, eles fizeram todo esse acompanhamento e agora estavam, né, fazendo uma checada, vendo como é que estava o desenvolvimento da gravidez, para ver se estava tudo certo e no mais, sem nenhuma dificuldade, tudo corria conforme o planejado, né? Então, ele nos contou alguns pontos interessantes a respeito de 2 missionários que nós acompanhamos aqui, né, nas nossas aulas, o reencarne deles. O primeiro era o filho do Hermegenildo e da Rosalinda. Vocês vão se lembrar que nós estudamos, não sei se foi na aula passada ou se na outra, em que era um casal de espíritas e eles estavam localizados numa região muito pobre, onde a violência predominava, o crime. Então, vocês se lembram desse caso? Pois é. Então, olha só o que ele vai falar sobre esse missionário que ia reencarnar com esse casal espírita nessa região. O benfeitor, né, o Dr. Silvio, informou-nos que naquele reduto lóbrego, onde o crime se tornara uma constante, viviam os nossos irmãos espírita cristãos, o casal, né, Hermegenildo e a Rosalinda, preservando o clima de paz em volta, um mensageiro que iria renascer ali demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em razão do seu estado evolutivo, destacar-se-ia no futuro seguindo os formosos caminhos da magistratura, de maneira a modificar a soturna paisagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, econômica e humana. Então, gente, aquele missionário, aquele habitante de Alcione, que agora se tornaria um habitante do nosso planeta Terra, iria reencarnar num local dificílimo, onde o crime reinava, mas contra tudo e contra todos, ele iria se tornar um juiz, provando que não é o local que faz o indivíduo, é o indivíduo que faz o local. Muitas pessoas têm essa visão, né, de que, não, mas fulano é daquela comunidade tal e ali realmente ele não tem oportunidade, a família é desestruturada e ele não teria chance nenhuma de ser diferente. Errado. E ele estaria lá para provar isso, que é muito do nosso estado evolutivo realmente. Então ele iria estar na comunidade completamente violenta, onde havia tráfico de drogas, entre outras coisas, mas iria se tornar um juiz. E não só isso, né? Porque muitos também conseguem vencer, mas não quer mais saber do lugar onde nasceu e adeus. Ele iria se tornar um juiz e, com seus recursos materiais e principalmente com seus recursos morais, ele iria auxiliar aquela comunidade a se reerguer, levando, né, uma estrutura social, uma estrutura econômica, uma estrutura humana. Então, a missão dele era naquele ponto ali, né, bem específico.
O outro missionário que nós acompanhamos aí, o processo reencarnatório, que era o filho do Alonso e da Eunice, quando nós estudamos, nós vimos que eles já tinham uma condição financeira um pouco melhor, eles moravam num ponto um pouco mais, uma classe média, algo assim, né? E o missionário, né? Olha o que Miranda vai narrar pra gente, ele deveria dedicar-se às ciências médicas, iria se tornar um médico, e um médico bem humano, de modo a mais humanizar essa doutrina. Então ele seria um médico humano e com seu exemplo ele ia contagiar outros médicos, né? Ia tocar vários pacientes que iriam ver nele não só um profissional de saúde, mas realmente um ser humano pronto para ajudar. Então, e ele fala que essa área, né, a área da saúde em geral, vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, para dela fazer uma indústria lucrativa, em detrimento das vidas que se estiolam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão. Então, muitas pessoas têm seguido essa área procurando um retorno lucrativo rápido, né? Se dedicando ali exclusivamente a acumular mais e mais riquezas. Nós vemos isso muitas vezes. E ele estaria lá, né, na missão de ser médico, um médico humano, se dedicando a sua vida, as suas horas em prol do próximo. A missão do médico, do profissional de saúde em geral, né, ela é uma missão muito séria. A preparação, inclusive, para o reencarne de uma pessoa que vai se dedicar a essa área, ela é diferente. Tem toda uma preparação do sistema nervoso. Né? Não sei vocês, né? Não sei como é que vocês são aí, mas sabe aquelas pessoas que veem um pouquinho de sangue já dá um frio no estômago, uma vontade de desmaiar? Não tem muita gente assim, que tem medo de agulha e tudo mais? Pois é. Então, quando a pessoa vem e a missão dela é se reencarnar nessa área da saúde, o sistema nervoso dela vem diferenciado para que ela não sinta essas coisas que nós aqui sentimos. Tá certo? Então, vamos lá. Esse é o capítulo 19, já falei, né? Capítulo 19, que se chama Preparação para o Armagedon Espiritual. Diversos outros espíritos que reencarnaram, de cujo programa eles participaram, estariam comprometidos com diversas áreas do conhecimento científico e filosófico. Nós vimos aqui o caso de dois, um seria juiz, outro seria médico, mas essa missão deles se estendiam para várias áreas de atuação. Então ele vai dar alguns exemplos aqui. Então, conhecimento científico, conhecimento filosófico, vivência com a ética, especialmente, vejam só, prepara aí para o que eu vou te dizer, especialmente na política. Os habitantes de Alcione, que vieram para o nosso planeta em missão, iam se dedicar a várias áreas do conhecimento, especialmente na política. Então tem jeito, gente. Tem jeito, não vamos perder as esperanças. Tem uma luz no fim do túnel. E essa luz é azulada, igual o planeta Alcione. São eles que vão vir aqui, para botar ordem na casa. É isso aí. A cujo ministério, o Ministério da Política, se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitar-se as leis constituídas. Então, gente, eles vão vir, vão atuar na política, vão mudar o padrão que a gente conhece, né? Esse padrão de que não, se é político é corrupto, sabe, rouba, mas fez, rouba e não fez, sabe, esses padrões que nós estamos tão acostumados, eles vão vir para modificar isso, né? Vamos lá, vamos esperar, estamos aguardando. Miranda e sua equipe agora voltam a atenção para alguns núcleos espíritas que estavam sofrendo investidas no mal. Então, nós já falamos aqui, né, em aulas anteriores, e vou repetir. Como é um momento, vamos dizer assim, um momento final de transformação, as trevas veem aí uma última oportunidade de tentar atacar, de tentar arrastar com eles o máximo de pessoas que eles conseguirem. Muitos têm essa visão assim, não, eu sei que o planeta vai mudar, eles têm consciência disso, eu sei que o planeta vai mudar, vai se transformar num planeta de regeneração, eu sei que eu não tenho mais chance aqui e eu vou arrastar quem eu conseguir comigo. Eles têm essa visão. E muitos
resolveram se dedicar justamente aos espíritas, tentando ali semear a discórdia, a maledicência, o melindre. E nós vamos ver aqui alguns casos. Ele cita, inclusive, já, eles se acercam de alguns médiuns invigilantes que vêm inspirando-os a comportamentos incompatíveis com as recomendações do Mestre Jesus e dos espíritos superiores através da codificação kardeciana, estimulando-os a espetáculos em que a mediunidade fica ridicularizada, como se fosse um adorno para exaltar o seu possuidor. Então eles se aproximam de médiuns invigilantes. Tem que ser um médium invigilante, porque se um médium está certinho, está orando, está fazendo a parte dele, eles não veem abertura. Agora, se é um médium invigilante que não está preocupado com estudo, está preocupado com mais nada, só em ir lá para o centro descarregar, se é um médium assim, um médium invigilante, aí eles se aproveitam, aí eles se aproximam. O médium acha que é um ser de outra dimensão, um ser muito evoluído, e fica incentivando ali uns pensamentos, estimulando a vaidade para que aquele médium se ache muito mais do que ele é, muito mais do que os outros. Comportamentos que vão de encontro ao que Jesus ensinou, vão de encontro ao que Kardec ensinou, e a gente tem que ficar sempre muito atento com isso. Além disso, eles, esses espíritos trevosos, fomentavam paixões servis nos trabalhadores afeiçoados ao socorro espiritual nas reuniões mediúnicas, fazendo-os crer que estão reencontrando seres queridos de outras existências, que agora lhes perturbam os lares e facilitam convivências adulterinas, em flagrante desrespeito aos códigos morais e aos do dever da família. Olha que coisa séria. Vocês conseguiram entender? Deixa eu explicar para vocês. Esses mesmos trabalhadores invigilantes, agora não só os médios, mas os trabalhadores em geral, invigilantes, que dão brechas para esses espíritos se aproximarem. E tudo aqui, gente, são espíritas, tá? Ele está dando um caso aqui pra gente de espíritas. Que dão brecha para esses espíritos se aproximarem, e eles se apresentam como seres queridos de outras existências. Eles se apresentam assim. E aí é como se fosse um imã. O médium deu brecha, ele se aproximou, falou que era um ser de outra existência, ou fez sentir isso. O trabalhador, recebe ele, como se fosse um imã, ficam juntos. E a partir daquele momento vem aquela obsessão, vem aquela subjugação. E o espírito fica incentivando vários comportamentos contrários à moral. Entre eles, o que ele fala aqui, de adultério, indo de encontro a tudo que a doutrina prega em relação aos códigos morais, ao dever da família. Só que eles estão tão imantados assim um no outro que não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar. Uma cilada, uma armadilha. Muitos trabalhadores estão caindo. Fascinação, subjugação, que se iniciam discretamente e roubam o discernimento de muitos. Constituem o jogo das entidades insanas, aproveitando-se das debilidades ainda persistentes na natureza humana. Então a gente tem as nossas dificuldades e eles sabem disso. Eles sabem os nossos pontos fracos. E aí eles vão estimulando isso para que a gente caia. Para que a gente caia. E aí se iniciam processos longos de fascinação, subjugação e obsessão. Além dessas ações nefastas, trabalham pela desunião dos companheiros da vida espiritual, pela maledicência e calúnias bem divulgadas, como se estivessem trabalhando para senhores diferentes, e não para aquele que deu a vida em demonstração insuperável de amor e compaixão por todos nós. Então eles vão semeando a discórdia e a maledicência entre os próprios trabalhadores espíritas, acontecendo verdadeiras disputas por várias questões, por espaço, por cargo, por sala. Nós vimos no estudo de perturbações espirituais, quem não fez está completinho aqui no nosso canal, que muitos trabalhadores espíritas estavam em disputa por salas, porque tal sala era mais equipada, com data show, com ar-condicionado, e a outra não era, coisas assim. Coisas assim, coisas materiais. Vamos ficar atentos com isso. Em determinadas situações, desencadeiam enfermidades de diagnóstico difícil, ocultando sua interferência nos organismos debilitados e carentes de energia, levando ao fosso do desânimo pessoas afeiçoadas ao dever e comprometidas com a fraternidade legítima. Então, olha só. Estou em vigilante. Dei brecha. Terrível essa brecha que a gente dá, às vezes. Não tem como não dar, né?
difícil, não dá. Então, tem como, mas é difícil. Então, dei brecha, eles vêm. Olha o recurso que eles estão utilizando. De uma enfermidade em que nem os médicos conseguem diagnosticar, porque é uma enfermidade do espírito. E essa enfermidade vai fazendo com que eu vá desanimando. Ai, não, poxa, estou com um mal-estar tão grande, eu não vou para o centro hoje. Realmente não dá para mim. E em desânimo, quando eu saí do centro completamente. Sendo que lá, na verdade, é o hospital, onde a gente tem que buscar a cura para o nosso espírito em primeiro lugar. Então, olha só essa artimanha deles. Tem que ficar atento com isso. Adoecemos. É claro, gente, há casos e casos, né? Casos em que realmente, em determinado momento, não dá de jeito nenhum pra gente se locomover, pra gente ir. São casos raros, né? Bem excepcionais, mas na maioria dos casos a gente tem que fazer um esforço para ir, porque eles estão tentando aí implementar nos nossos corações o desânimo através de doenças, através de influenciação, várias coisas. A gente muitas vezes pega uma gripe e já não quer ir mais, não, mas hoje eu tô gripada, não vou, né? Hoje eu tô assim, eu tô com um pouco de dor no cotovelo, temos que ser insistentes. Quando chove muito, tá chovendo demais, dá muito trabalho, não vou. Temos que evitar esses tipos de comportamentos mesmo, para o nosso próprio bem. Estava me lembrando agora de uma história que a Maíse contou numa palestra dela, num dia em que ela estava indo para uma reunião mediúnica que acontecia lá na Comunhão, que é o centro espírita da Maíse, né? E aí ela falando que estava uma chuva terrível. Aquela chuva de... Sabe quando você está dirigindo, você nem consegue enxergar direito? Pois é, era uma chuva assim. E aí ela foi o caminho todo, né? Nossa, mas que chuva horrorosa, que coisa terrível. Trabalhar assim, como seria bom ficar em casa e tal. E ela chegou lá, né? E o pensamento, a conversação de todos era justamente esse, né? Nossa, mas a chuva, que chuva terrível, que trabalho que dá, vir assim debaixo de chuva, né? E aí quando começou o trabalho mediúnico, passou um espírito que ele vibrava com a chuva. E a Maíse, que é evidente, ela via ele, assim, dando saltos pelo salão, rindo, gargalhando, comemorando a chuva. Uma coisa assim impressionante, uma coisa assim emocionante de ver. O tanto que ele vibrava porque estava chovendo. E aí, adentrando na história dele, via que ele era um nordestino que tinha enfrentado uma seca terrível na sua terra. De vários e vários meses, sem qualquer perspectiva de melhora, né? As pessoas morrendo de fome, o gado morrendo de fome, e ele não viu outro recurso a não ser o suicídio. E ele se matou por causa da seca que ele vivia. E lá, escutando aquela chuva, ele comemorava. Para ele era realmente a melhor coisa do mundo, a chuva acontecendo ali. Então, assim, a gente precisa enfrentar essas coisas, que são coisas tão pequenas, para continuarmos o nosso trabalho. Beleza? Vamos lá. O que o Miranda continua falando para a gente aqui? O Armagedon bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs, o nome desse capítulo é Preparação para o Armagedon Espiritual. E o Armagedon se constitui numa passagem lá do Apocalipse mesmo, onde vai ter uma espécie de guerra entre os cristãos e os não cristãos. É algo assim, né? É um embate, eu falo até o local que vai ser uma grande guerra, uma guerra final. Esse é o Armagedon, que está lá no Apocalipse. Então vamos lá. O Armagedon bíblico do Apocalipse de João e das tradições judaico-cristãs não se restringe apenas à estreita faixa do Vale do Megiddo, que é onde aconteceria, né? Isso está lá no Velho Testamento, essa passagem. Ou do monte do mesmo nome, quando os exércitos de todas as nações se reuniriam para a batalha final. É isso que fala, né? Que os exércitos de todas as nações iam se reunir para uma batalha final, entre cristãos e não cristãos, é algo assim nesse sentido. Todo o planeta hoje pode ser denominado como o Vale de Jeosafá, onde já se travam as batalhas de extermínio, em que o Senhor de misericórdia será o vencedor da impostura e da perversidade. Então lá nessa passagem nós temos essa grande guerra final. E muitos acreditam que realmente vai ser uma coisa física. E o Miranda vem nos explicar que na verdade essa guerra já está acontecendo, que é entre o mal e o bem.
E não é um mal e o bem de espírito mal e espírito bom, é um mal e o bem dentro de nós. São as nossas más tendências, os nossos defeitos e o nosso lado bom tentando vencer. É quando a gente tenta vencer a nós mesmos, quando a gente tenta promover a reforma íntima a todo custo. É uma batalha, não é, gente? Você se melhorar, ainda mais nós, que temos tanto conhecimento a respeito do que é correto, do caminho a ser seguido, não é difícil quando vem uma situação para testar a nossa fé, para saber se a gente vai aplicar aquilo que a gente tanto prega? É difícil, é uma batalha. É uma batalha. E é dessa forma que Miranda traz aqui pra gente. Oportunamente, Dr. Silva informou-nos que estava sendo programado um encontro com um antigo rabino judeu vitimado já nos referidos terríveis dias do século XV, na Espanha, quando da expulsão dos não católicos daquelas terras. Então nós estudamos, numa aula anterior, que nós espíritas fomos ativos na chamada Inquisição. E aqui no livro ele vai trazer em detalhes a Inquisição espanhola, onde nós perseguimos e matamos quem não era cristão. Entre eles, os nossos irmãos judeus e os nossos irmãos muçulmanos. Eles foram as nossas maiores vítimas. E tinha um rabino que ainda nesses dias de hoje estava com isso gravado em seu coração, da perseguição que ele tinha sofrido, não tinha conseguido seguir em frente. E iria acontecer um encontro com ele, entre os missionários do bem e ele e sua equipe, que estava programada em determinado núcleo espírita. Já conhecíamos a sociedade espírita onde deveria ocorrer a atividade do nosso benfeitor, com o convidado espiritual, Eliashim Ben Sadok. Isso é o nome do rabino judeu que estava ali à frente de uma grande falange de judeus que estavam tentando atacar os espíritas, que comandava expressivo bando de assaltantes desencarnados, ora dedicados à campanha de extermínio dos discípulos da terceira revelação judaico-cristã. Então, eles estavam se dedicando a desestruturar os centros espíritas, desviar médiuns, desviar doutrinadores. Olha só, vou repetir, eu já falei isso, mas eu vou frisar. Nós vemos muitos casos assim no livro Perturbações Espirituais. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, não tem livro igual. E eu fiquei surpresa de encontrar nesse livro aqui também um caso sobre isso, porque é muito parecido com o que a gente viu no Perturbações Espirituais. Então vamos lá, vamos acompanhar esse encontro. A noite avançava quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Então era, na verdade, um encontro, um trabalho mediúnico do lado espiritual, como nós vimos várias vezes, né? Então, o centro funcionou durante o dia normalmente, teve palestra, teve atendimento fraterno. E à noite, quando as portas físicas cerraram, as portas espirituais continuaram abertas, continuaram tendo trabalho. E alguns dos médiuns, trabalhadores espirituais, dos trabalhadores encarnados, viriam em espírito para dar auxílio a essa tarefa, juntamente com os mentores espirituais. Então, era um trabalho mediúnico no lado espiritual, que acontece demais, com incorporação, com materialização, com manifestações mediúnicas mesmo. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao mister era significativa. Havia-se encerrado um labor e técnicos em limpeza psíquica ambiental adentraram-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Então, mesmo no lado espiritual, havia a limpeza do ambiente, Os membros, isso já no capítulo 20, tá, gente? Capítulo 20, enfrentamento com a treva. Os membros que foram convocados entre os encarnados eram companheiros adestrados no socorro aos espíritos retinentes no mal e acostumados aos debates que sempre se travam durante os atendimentos especializados. Então, para um trabalho daquele que se diz respeito à conversa com espíritos difíceis, não era qualquer trabalhador que poderia participar, assim como num trabalho mediúnico, não é qualquer um que pode ir lá, de repente chegar e participar. Tem toda uma preparação, um estudo, tem que fazer o curso de médium, o curso de doutrinador, participar de tratamento, participar da palestra, para depois ir para um trabalho mediúnico. Lá era da mesma forma, não era qualquer um que poderia adentrar. Tinha já os trabalhadores que estavam acostumados com aquele tipo de situação. Nesse momento, um dos vigilantes que se encontravam à porta de entrada da instituição veio notificar-nos que o grupo de rabinos judeus se aproximava, apresentando-se de maneira pomposa,
com indumentárias extravagantes, e o sumo sacerdote Eliashim ben Sadoc, à frente, caminhava com orgulho mal disfarçado, estampando uma caratanha de ódio e soberba. Então, o centro, que tinha os vigilantes, né? Um dos vigilantes viu que se aproximavam esses judeus, que tinha como líder o Eliashim, e eles chegavam fazendo barulho, estavam com vestes muito extravagantes, chegaram com muito orgulho, com muita soberba, com muito ódio, né, nas suas faces, e preparados para uma guerra realmente, eles estavam com armas e tudo mais. Então, os mentores foram avisados e começaram a se preparar para recebê-los. Cães amestrados, que pareciam anteriormente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas, em razão da crueldade de que se fizeram portadores durante as existências anteriores, evitavam, em grande número de adeptos e de vitimados pelos administradores da triste corte, gerando todo tipo de embaraço. Então, gente, além de portarem armas, eles também estavam com cães, que na verdade eram pessoas que estavam passando por um processo de hipnose. Isso, né, com formas animalescas e latindo para tentar assustar. Só que os nossos amigos espirituais já estavam acostumados com aquele tipo de situação, né? Na verdade, estavam mais do que acostumados com isso. Chegando à área da porta de entrada, tomaram ridícula posição de combate nos antigos moldes medievais, empunhando estranhos instrumentos de guerra e em gritaria selvagem que repercutia em todo o ambiente. Gente, eles se posicionaram como se eles fossem guerrear mesmo. Fizeram uma estratégia ali, uns na frente, outros atrás, na retaguarda, e com as suas armas, e começando a gritar, é agora, como se fosse uma guerra. E os nossos mentores, assim, serenos, calmos. Porque buscavam, na verdade, um diálogo. E eles, outros, buscavam a guerra. Como desarmar uma situação dessa, né? E quando eu li, eu fiquei pensando, gente, mas como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer para desmantelar isso aí? Se eu tivesse do lado espiritual, do lado de lá, eu ia ficar tensa. É tanto que, para um trabalho como esse, não é qualquer um que pode participar, não. Tem que estar preparado mesmo. Eu ficaria pelo menos tensa quando eu visse eles assim, em posição de guerra, pronto para atacar. Mas eis que chega uma entidade feminina. E ela cercou-se daquele líder, né? Daquele que estava na posição de líder, daqueles fanfarrões, e desarmou com simplicidade das suas vestes. Ela chegou as vestes dela eram tão simples, que só de estar na presença dela, e ela, assim, transmitia tanta doçura, tanto amor, a voz dela era tão amável, tão delicada, e ela toda simples. E eles, né, brutos, com as vestes bem extravagantes, era, assim, constrangedor estar na presença dela. Eles se sentiram constrangidos, desarmados. Se sentiram desarmados na presença dela. E ela irradiava compaixão, ternura. E ela, sim, bem humilde, convidou ele a entrar no recinto. Se ele quisesse ser acompanhado de outros irmãos, ele poderia. E lá dentro ele estava sendo aguardado com respeito, com afetividade. Desarmou ele. E tinha que ser uma entidade assim. Né? Que exaltasse compaixão, ternura. Se fosse eu, por exemplo, não ia conseguir, não. Né? Ou muito medo, ia ficar nervosa, ou... Ai, meu filho, vamos embora. Para com isso aí. Para com essa cena, para com esse show. Né? Até numa situação dessa, a gente precisa ter essa ternura, ter essa compaixão. Bom, então eles são desarmados por essa entidade feminina, entram, né, o Eliashim, deixa eu confirmar, Eliashim, junto com alguns outros companheiros, eles vão, e aí é feita uma prece antes de qualquer coisa. E engraçado, gente, eles entram no recinto, mas assim, sem perder aquela postura de soberba. É tanto que o local que é designado a eles é um local como qualquer outro, e eles ficam chateados, porque eles queriam posição de destaque.
Eles queriam um trono. Principalmente aquele que estava liderando, ele queria um trono para ele sentar e todos os demais abaixo dele, para ele estar no comando. E como foi uma cadeirinha simples como qualquer outra, ele já se sentiu ofendido. Muito bem. E aí eles entram, sentam, e aí uma prece é proferida pelo diretor espiritual lá da instituição. E ele diz o seguinte: Senhor Jesus Augusto Mestre, embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime claridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimento, libertando-nos da perversidade que persiste dominadora. Olha só, olha a prece dele, gente. Ele se coloca ali como aqueles irmãos que estão ouvindo, como se a sombra predominasse nele também, e nos demais espíritas que estavam lá, como se fossem um só. As sombras da ignorância predominem no nosso mundo interior. Ele se fez como eles, para que eles se identificassem ali, né? Aquela legião das trevas se identificassem com aquela prece e percebessem que, olha, somos todos irmãos. Não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos que te negamos mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até esse momento. Nós somos esses, Senhor, ele diz. Aqueles que te negaram há 2000 anos. Que tínhamos o conhecimento do teu evangelho e fomos no caminho contrário. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram as nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem, infelicitados pelos interesses sórdidos da nossa mesquinhez. Torna a nossa palavra suave e enérgica, os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida e compreensiva, a fim de que não venhamos a dificultar a concretização dos teus planos para com os infelizes que somos todos nós. Assim seja. Lindíssima prece. Lindíssima. E dele saíam tantas luzes, era uma vibração tão elevada que não tinha como não se emocionar. Os presentes eles se emocionaram, com exceção daquela legião, né, que ainda estava bem endurecida. Chegando ao recinto, né, isso Miranda contando, que estava devidamente protegido, o recinto estava devidamente protegido por correntes fluídicas que estavam distribuídas em todo o edifício, porque olha só, eles vieram em centenas de várias pessoas, centenas de pessoas, eles vieram em um número bem expressivo. Só que dentro do salão só poderiam estar alguns. Os demais ficaram lá fora. E o recinto precisou ser protegido, né? Para que não acontecesse nada de surpresa assim, para os nossos amigos espirituais. Em especial a sala mediúnica, ela estava com essa proteção, essa corrente fluídica. O desafiador, isso aqui eu já falei, né? Ele ficou surpreso em não ter uma posição de destaque. Isso aqui eu já falei para vocês. Então, depois da prece, teve o início do diálogo, onde o Dr. Silvio queria estar no comando. Olha só, o Dr. Silvio queria conversar com aquele rabino. E ele começa falando assim: seja bem-vindo à casa de Jesus, demonstrando respeito, amizade. Dr. Silvio, cordial. De cara, o rabino responde assim: não me fale esse nome. Ele falou: seja bem-vindo à casa de Jesus. Não me fale esse nome, porquanto não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos dominadores da terra. Jesus, ele tinha Jesus como uma criatura mitológica. Depois que ele fala isso, ele riu. Aquela gargalhada irônica, e os seus amigos que o acompanhavam riram também, tentando desestabilizar os que estavam ali, mas sem surtir efeito, né? Estava todo mundo muito bem preparado para aquele diálogo, para aquela comunicação. Embora houvesse reação de todos os recém-chegados,
que se puseram a blasfemar, Dr. Silva acercou-se do médium Joseval. Era um médium, né, que estava encarnado, mas que trabalharia lá em espírito. Para o diálogo acontecer de uma maneira mais eficaz e mais proveitosa, teria que ser através de uma incorporação. Todos ali estavam, né, na mesma dimensão, eram todos espíritos, mas para que o diálogo acontecesse de uma maneira mais eficaz, precisaria ter incorporação para o espírito sentir as energias anímicas do médium, para ele conseguir, para o médium conseguir controlar algumas palavras, alguns movimentos do espírito, para ter tudo sob controle. Seria mais eficaz dessa forma. Acontece muito trabalho mediúnico do lado de lá, com incorporação, com materialização, psicografia, exatamente como acontece aqui. Então, o Dr. Silvio acercou-se do médium Joseval, que já se encontrava num transe, e antes mesmo que aquele rabino se desse conta, ele foi atraído ao seu campo perispiritual, como um ferro se aproxima de um ímã. Antes que ele se desse conta, ele foi atraído para o campo perispiritual do médium Joseval, e aí começou a falar através do médium. Aconteceu aí a incorporação. O médium em incorporação atormentara-se, movendo-se, tomando uma atitude arrogante, enquanto o espírito gritava: caímos numa cilada. Quando ele percebeu, quando ele se deu conta do que estava acontecendo, ele começou a gritar: caímos numa cilada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Avancem, ataquem os infelizes, rápido, ataquem. E aí, eles se levantaram para atacar, mas não conseguiram se mexer. Fizeram o movimento, mas as energias do local impediam que eles avançassem. Não conseguiram. Daí começaram a gritar para que os lá de fora escutassem, mas a espiritualidade também fez com que os sons ficassem abafados e com que eles se acalmassem, por bem ou por mal, para que o diálogo prosseguisse. E aí o espírito fala, né, o rabino: não ficarei aqui ouvindo suas arengas muito conhecidas minhas, vítima que fui mais de uma vez dos argumentos mentirosos dos cristãos. E aí o Dr. Silvio responde: confesso-lhe, amigo e irmão, que não existe entre nós nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa. Suplicamo-lhes, olha só, suplicamo-lhes, bem como a todos aqueles que magoamos, o perdão sincero, reconhecendo o nosso erro lamentável e de graves consequências. Honestamente arrependidos, desejamos demonstrar nossa transformação moral, recebendo, e a todos quantos anelem pela paz, que não fruem desde há muito, paz de Jesus, paz de que Jesus é o único possuidor. Então ele se coloca realmente como uma pessoa que no passado errou. Olha, nós sabemos que nós erramos, nós prejudicamos muitos, mas queremos nos transformar, queremos melhorar. Queremos nos redimir com vocês de alguma forma. Queremos dar paz que há tanto tempo vocês não sentem. Então fiquem conosco, se acalmem. Vamos trabalhar juntos a partir de agora. O espírito não se amoleceu com isso e retruca. Veja a paisagem da terra infeliz. Onde estão a mansidão, a cordura, a compaixão, a misericórdia? Não vê por acaso o que ocorre no mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado portador de muitas culpas, que os engabelou com as suas palavras e promessas vãs? Agora, ele fala, né? A terra está perdida. Não é vocês que ficam pregando aí o amor ao próximo, a mansidão? Cadê? Cadê? Que 2000 anos não existiu feito até agora. Por que vocês acham que Jesus era o Salvador, sendo que as palavras dele são esquecidas por vocês mesmos? E aí o Dr. Silvio responde: sim, vemos a presença da luz onde predominava a treva, do amor
onde o ódio semeava a destruição, da ternura no lugar em que a agressividade reinava e do trabalho de reconstrução sobre os escombros das glórias mentirosas do passado. Novos tempos vão chegar. É necessário passarmos por esse sofrimento para dar lugar à alegria de viver. Infelizmente, somos espíritos que só aprendem através da dor. Temos a opção de aprender pelo amor. Normalmente optamos a aprender pela dor. E aí, olha só o que o Rabino fala. Gente, eles são seres inteligentíssimos. E eles estão ligados em tudo. Porque olha só o que ele fala. Quando os filhos de Alcione se instalarão expulsando os terrícolas, eles sabiam que tinha espíritos vindo do planeta Alcina para reencarnar. E olha a ironia que ele fala. Quando é que eles vão vir expulsando a gente aqui da Terra? Falou isso para tentar desestabilizar o Dr. Silvio. Mas não conseguiu, não. Ele responde assim. Não exatamente conforme assinalado. Estamos, sim, recebendo visitantes de outra dimensão que se propõem a nos ajudar nas transformações que já se vêm operando no planeta. Porque a lei que vige no universo é da harmonia, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Quando ele diz isso, o Rabino, ele começa a gargalhar. É uma gargalhada horripilante. Miranda descreve que é uma gargalhada horripilante, porque não parecia uma gargalhada de um ser humano. Parecia uma gargalhada de um animal, de um bicho. E ele ria e uivava ao mesmo tempo. Vocês imaginem a cena, gente? Vocês imaginem essa cena. E os demais que estavam com ele começaram a fazer a mesma coisa. A gargalhar, uivar. E o Miranda percebeu ali que era ele uma vítima de licantropia. Aquele que estava, o Rabino. E eles vendo o médium vegar-se, uivar, apresentando realmente um comportamento lupino, de um lobo. E um odor subiu no ambiente, um odor fétido que tomou conta. A vibração ficou baixíssima, a psicosfera ficou pesada, difícil de respirar. Terrível, terrível. E aí, por último, o Espírito falou assim, nós vamos nos reencontrar. E o Dr. Silvio respondeu, sim, quando for o momento certo, nós vamos nos reencontrar, sim. Quando eles saíram, os presentes ficaram em prece para tentar fazer com que a psicosfera se elevasse novamente. E aí voltou a ser um ambiente de harmonia e de paz. E aí Dr. Silvio faz uma revelação impressionante. Ele diz, estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliashim Ben Sadoc. Não era ele, mas um clone dele. Olha só, eles têm recursos, gente. Esses espíritos, eles têm recursos. Eles enganam. Nosso perispírito, ele é plástico, ele se transforma no que a gente quiser. É o poder do pensamento. E tinha um que estava ali se passando pelo Eliashim. Um espírito que ele assimilou as características com o objetivo de enganar-nos. Eles achando que estavam arrasando. Olha, você vai aqui se fingir de Eliashim e eles vão cair nessa. Vamos enganar todos eles. E o Dr. Silvio já sabia disso há muito tempo. A espiritualidade, eles achando que estavam enganando. Mas não tinha enganado, não. O objetivo deles era enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Então, de onde ele estava, lá na treva que ele estava, o Eliashim verdadeiro, estava acompanhando aquele diálogo. Ele temia que algo fora do seu controle acontecesse no centro espírita. Então, ele mandou um de seus súditos, disfarçado dele, e de longe acompanhou todo o diálogo.
Mas a espiritualidade já sabia. E não é do interesse de... Olha, eu fico pensando, se fosse eu no comando de um diálogo desse, primeira coisa que eu ia falar, você tá achando que você tá me enganando? Você tá achando que eu não sei que você não é o Eliashim? Primeira coisa que eu falaria. Mas não era do interesse do Dr. Silvio desmascarar de imediato. Ele fez o diálogo como se fosse de fato ali o rabino. É assim que eles se comportam, né? Bom, então, depois dessa revelação chocante, Miranda conta que eles viram a irmã Arlinda, que era uma veneranda trabalhadora com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energia em forma de ectoplasma pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado em luz azulínea, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Então, gente, era um processo de materialização. Era um espírito tão elevado que para ele estar ali junto dos demais, ele precisava se manifestar através de uma materialização. E a irmã Arlinda era uma médium de efeitos físicos, então ela soltou o ectoplasma necessário do nariz, da boca, dos ouvidos, que é o que normalmente ocorre, para que esse espírito, né, se condensasse ali. E era quem? Era um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil. O embaixador de Ismael que estava ali para dar o recado, para dar o incentivo, para que aqueles trabalhadores continuassem. E tinha muitos encarnados ali, gente, fora do corpo. O embaixador direto de Ismael, mentor aqui do nosso Brasil. E ele falou o seguinte: irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Olha só, gente, olhem a nossa missão aí. Não vamos ficar descrentes com o nosso país. A nossa missão é grandiosa e é uma missão dada especialmente por Jesus, de nos tornarmos uma grande potência no que diz respeito ao amor e à fraternidade. Mesmo quando a nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos de justiça e da honradez, fase passageira no seu processo de evolução. Olha, isso é ele contando. Eles sabem que o nosso Brasil está passando por problemas difíceis, de corrupção, de desrespeito, de devassidão. E ele fala, fase passageira no seu processo de evolução. Vai passar, gente. Tenho certeza disso. Assim como 2 e 2 são 4. Vai passar. Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus em favor de todos nós brasileiros, confiando nos reajustamentos que já se vem operando como uma nova geração de mulheres e homens de bem. Certamente o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. Sim, claro, Jesus está no comando do nosso planeta todo. E cada país tem o seu governador espiritual. Aqui nós temos Ismael, mas cada país tem o seu. Porém, o Brasil, cabe ao Brasil, por determinação do mestre, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Cabe ao Brasil. Jesus nos deu essa missão. E se ele nos deu essa missão é porque a gente consegue. Senão ele não teria nos dado. Teria dado para outro país. E ele termina assim: que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, vosso irmão e servidor Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio. Conhece um pouquinho da história dele? Para quem não sabe, deixa eu dizer aqui. Ele foi um magistrado, um político, um deputado muito importante, inclusive, na época que ele se dedicou a isso. Alto funcionário público, jornalista, literato, poeta e um excelente médium espírita.
Foi um antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, inclusive. Um antigo presidente da FEB. Muito importante no movimento espírita. Ele que nasceu em 1834, olha só a época que ele nasceu. Na época em que o espiritismo estava, ainda nem tinha surgido. Ele desencarnou em 1895, então estava bem... Os primeiros passos, da nossa doutrina espírita, e ele já estava bem atuante. Um missionário, realmente. Bittencourt Sampaio. Não, nunca viram a foto dele? Deixa eu pedir pro pessoal da edição botar aqui. Bota aí, edição. Tá aí. Esse é o Bittencourt Sampaio. Um grande médium e presidente espírita, um poeta. E estava lá em espírito. Volta aqui, volta pra mim. E estava lá em espírito para dar uma comunicação belíssima. Gente, é isso. A aula foi longa. Eu sei, gente. A aula foi longa. Perdão. Mas a gente nessa reta final vai dar uma esticadinha aí nas aulas. Não enjoe no meu rosto não, tá? Não enjoe deste rostinho aqui não. Beleza? Então tá certo. Próxima aula é a última. Então, se Deus quiser, gente, até a próxima.